Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia, terceira temporada, Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. A CNN não perdeu a oportunidade e deu expressão ao repto de Pacheco Pereira. O tempo mediático, contudo, não autoriza discussões serenas. Muito menos quando confronta um historiador voluntarista com um político com uma agenda concreta e clara do ponto de vista daquilo que são os seus objetivos. Pacheco promoveu uma armadilha a si próprio? Eu, sinceramente, acho que sim, porque já se previa que não ia ser, obviamente, um debate. O Pacheco Pereira desafiou André Ventura para um debate sobre história, não é? Sobre a história recente do país. E era óbvio que André Ventura se ia refugiar no seu palavreado normal, porque não tem, obviamente, cabedal para discutir história com o Pacheco Pereira. Portanto, o que é que André Ventura fez? Agarrou-se a uma ideia, não é? Sobretudo a ideia dos presos políticos, não é? André Ventura defendeu que que houve mais presos políticos em Portugal depois do 25 de Abril do que havia antes do 25 de Abril. Obviamente isso não era defensável, mas qual foi a artimanha que ele arranjou? Ele disse, não, eu estava-me a referir ao dia 24 de Abril. Portanto, no dia 24 de Abril havia menos presos políticos do que depois a seguir à Revolução de 25 de Abril. Havia menos em Portugal. Logo aí ele fez uma confusão, mas pronto. Claro, refugiou-se nisso e depois foi a conversa dele, antes de chegar depois à fase da descolonização, que obviamente iremos também, penso eu, falar disso. Mas ele esqueceu-se de uma coisa e aí ele espalhou-se completamente. Quer dizer, não se espalhou para o seu eleitorado, mas obviamente do ponto de vista das pessoas que sabem um bocadinho do assunto, espalhou-se completamente, que foi na história dos presos no antigo ultramar português. Portanto, foram presos cerca de 4.000 e ele dizia, não, isso eram guerrilheiros, eram tipos que andavam a matar o exército português e tal, não sei o quê. O que é uma coisa absolutamente falsa, porque de facto 90% ou mais desses presos eram de facto presos políticos. Eram estudantes, eram funcionários. Eram civis, não eram? Eram civis, portanto, na sua esmagadora maioria. Portanto, ele aí espalhou-se ao comprido, mas qual é o problema? É que, para o seu eleitorado, nada disto interessa. O que interessa foi aquilo que ele falou. Você não é patriota porque está a atacar o exército português, uma coisa completamente idiota que ele inventou, etc, etc. Portanto, Pacheco Pereira teve, inocentemente, uma boa ideia, digo eu, mas para discutir com André Ventura, obviamente, estava na cara que isso não ia funcionar. Não é possível discutir com André Ventura? Não. Antes de mais, da minha parte, um elogio à CNN que teve esta iniciativa e conseguiu concretizá-la. Portanto, se bem que não a promoveu muito, não é? Não, provavelmente não por restrições do próprio Pacheco Pereira, talvez. Registro que o facto que o Pacheco Pereira fez o desafio na própria CNN, tanto quanto pareceu que foi, e que a CNN pegou na ideia e conseguiu concretizá-la. Isso é um mérito da CNN e ficam aqui os parabéns por isso. O resultado do debate foi bom, 2.2 de rating, portanto, no dia, portanto, para quase um canal. 700 mil pessoas, não é? Não, 200 e tal mil. Sim, em média, mas atingiu quase 700, 600. Olímpicos, mas a média foram 200 mil espectadores, o que foi bom para um canal de cabo. Portanto, foi o melhor programa do dia, dos canais de cabo foi o melhor programa do dia. Portanto, isso mostra, portanto, que houve interesse no debate, o que também é um facto a realçar. Depois, eu, desde o início, fiquei um bocado perplexo com a ideia do Pacheco Pereira de se meter nesta aventura. Depois, pensando bem e tendo em conta o histórico daquilo que têm sido as posições do Pacheco Pereira, percebo. Ele quis mostrar como é que se combate o Ventura, não é? Ele quis mostrar que se combate o André Ventura com a verdade, com a história, com factos, etc. E que é preciso enfrentá-lo. Ele genericamente acusa os jornalistas e a imprensa em geral e o sistema em geral ser complacente com o André Ventura. E ele acha que ele pode, portanto, podia mostrar como é que se faz esse combate. A coisa não lhe correu muito bem, não é? Primeiro porque é difícil combater com o André Ventura. O André Ventura não é um adversário fácil. Depois porque o Pacheco Pereira tem uma fragilidade neste debate, especificamente neste debate, não é no rigor, porque evidentemente ele é rigoroso nessas coisas todas, tem uma fragilidade neste debate que é que o Ventura apanhou bem e fragilizou por causa disso
que é tentar desculpar, entre aspas, o que se passou a seguir ao 25 de Abril com os 48 anos da ditadura. Ora, não é desculpável. Não é? A verdade é que o que se passou a seguir ao 25 de Abril, quer dizer, foi menos tempo, foram 2 anos, em confronto com os 48 anos não tem nada a ver, como é óbvio, mas é igualmente condenável. Portanto, uma coisa não pode desculpar a outra. Mas tem graus diferentes, não é, Luís? Porque a perseguir uma ruptura tu tens sempre... É verdade isso, mas não é desculpável do ponto de vista, não é, dos nossos princípios. Nós não podemos desculpar alguém que comete um crime porque antes disso houve outro crime, não é? Eu mato o teu irmão porque tu mataste o meu pai. Isso não é possível, não é? Portanto, então os nossos princípios não valem nada. Não há aqui não pode haver relativismo, tem que haver princípios. E como ele parte um bocadinho desse pressuposto, isso fragilizou neste debate. E aí o Ventura apanhou bem essa fragilidade do Pacheco Pereira e foi por aí tanto que ele atacou e, enfim, não estou a dizer que ele saiu bem, obviamente do ponto de vista histórico, do ponto de vista do nosso enquadramento, o Pacheco Pereira teve melhor. Mas que isto não lhe correu tão bem como eventualmente ele se esperava, para mim isso foi evidente e se calhar foi uma oportunidade perdida de fazer um debate a sério sobre o tema. Mas era importante, Eduardo, que alguém saísse a terreno para confrontar o André Ventura? É importante, mas não naqueles termos. Ou seja, o Pacheco Pereira quis ser pedagógico e com o Ventura não há hipótese. Quer dizer, só a Catarina Martins é que consegue discutir àquele nível com o André Ventura. Aquele debate tornou-se um absurdo, porque não era possível comparar coisas que não são comparáveis. Portanto, foi interessante, cada um expôs as suas coisas e o Ventura fez um show-off absolutamente indecoroso, porque contou uma moncheia de mentiras daquelas do costume. E o Pacheco Pereira, que achava que tinha possibilidade de fazer ali alguma pedagogia, não conseguiu. É evidente que, como diz o Luís Marques, e penso que o Luís Marinho também, todos nós concordamos, quem tem mais preparação sabe perfeitamente que aquelas coisas não são comparáveis. Quem tiver a olhar para aquilo numa mera perspectiva de que o dia 24 de Abril é comparável com o dia 1º de Maio, é absurdo e, portanto, realmente havia mais presos, se calhar, mas isso não vem para o caso. O que havia, e que não foi ali explicado, era um regime que tanto na metrópole como no ultramar era um regime ditatorial. Tanto era era para todos, quer dizer, o colonialismo português existia, mas nenhum português era livre, fosse da metrópole, fosse de Angola, fosse de Moçambique, fosse de Timor, fosse de onde fosse. A ditadura estendia-se a toda a gente e isto parecia que não. Parecia que havia naquele debate, que havia uns tipos que eram daqui, que exploravam os outros, faziam o que queriam. Eu achei o debate interessante, mas do ponto de vista pedagógico, absolutamente inútil. Rui, posso? Sim, claro. Eu vou citar aqui um post de um senhor, Vasco Correia, que diz assim: um debate entre Pacheco Pereira e André Ventura é como um debate entre um farmacêutico e um vendedor de calcitrim. Portanto, eu acho que isto... Peço desculpa pelo calcitrim, mas acho que isto explica mais ou menos... Com todo o respeito pelo calcitrim. Não se dão mal como isso. É melhor que o André Ventura. Mas é para dizer, esta nota aqui que o Luís dá, convém já agora fazer essa nota, esse realce. As reações ao debate foram negativas, em geral foram negativas para o Pacheco Pereira. Pois, é isso que eu digo. Não foram mesmo documentadores, até, ainda hoje, enfim, é a segunda vez em programas seguidos que cito o Pedro Adão e Silva, ainda hoje o Pedro Silva tanto explica isso bem, mas não foi apenas ele, portanto, uma série de outros, nomeadamente o Manuel Carvalho, não é? Portanto, que fez um livro sobre o Chega e que diz, portanto, que isto acabou por correr bem para o André Ventura. Isto porque, do vosso ponto de vista, o tempo mediático, neste nosso tempo, o tempo dos média, neste nosso tempo, não permite esta discussão serena entre o historiador e um político no ativo que tem a sua agenda e que tem como pressuposto angariar votos, não é? Rui, deixa-me só dizer relembrar aqui um programa de boa memória. Só num programa com muita gente, tipo prós e contras
Campos Ferreira, é que se poderia abordar um tema destes, mas é com 3 horas, com várias perspectivas, com muita calma, moderador. Com moderador, assim, também coitado do moderador, que viu-se aflito, teve melhor que o José Alberto de uma vez quando foi apanhado em fogo cruzado. Sim, o moderador este é o moderador, mas na realidade o moderador teve pouca capacidade de controlar aquilo. Aquilo é incontrolável. Não, sobretudo a regra de partida, não é? Que era ninguém fala um facto sem o comprovar, Sem o comprovar, pois. Que era a regra de partida do debate. Ele até não costuma fazer isto bem, mas ele, portanto, ficou completamente esmagado, né? Foi atropelado pelos dois, né? Portanto, sobretudo pela Ventura, claro. Bom, Newswhip, é assim que se chama a ferramenta irlandesa com que o governo trabalha desde fevereiro de 2025. Agora adquiriu uma atualização que, e vou citar, avalia a possibilidade de determinados conteúdos ganharem tração ou tornarem-se virais. Nada a dizer sobre isto, digo eu. O PS e o Chega querem saber porque é que o governo quer um programa informático para vigiar as redes sociais e monitorizar certos jornalistas e fazer inclusivamente um ranking do impacto que a opinião dos jornalistas tem ou dos comentadores tem na atividade política. Sinceramente, eu acho que isto é uma polémica que... nesta perspectiva, qual seria então o grande objetivo do governo? Fazer um ranking de jornalistas em relação a quê? Os que gostam de nós, os que não gostam de nós, os que gostam menos, os que gostam mais, os que escrevem mais à esquerda, mais à direita. Por exemplo, Luís Marinho nunca será convidado para ir à apresentação do programa do governo. Por exemplo. Mesmo que me convidassem, eu agradecia imenso, mas também não ia. E não é por ser coisa, é uma maçada, não é só por isso. Não tem nada... Para xarope já chega, não é? Já levamos, ao longo de 40 anos levámos tanto xarope que já agora eu livrava-me dessa. Mas não é só isso. Vamos lá ver... O que é que acontece aos jornalistas? Há algum perigo sobre os jornalistas que esse dito ranking, nem sei se vai ser feito, se não vai ser feito, porque sempre existiu. Nem que seja... Todos nós sabemos que andámos nisto tantos anos... Mas toda e qualquer lista não é aceitável, não é? Não sei se é aceitável, não faço a mínima ideia. Se é uma coisa para consumo interno, para mim, não me fazeria, se eu estivesse no ativo, não me faria impressão rigorosamente nenhuma. Até porque nós, que andamos nisto há tantos anos, e já bastante décadas atrás, todos nós sabíamos que havia um governo que gostava mais de nós ou não gostava mais de nós, ou que muitas vezes, eu pessoalmente nunca fui marido de lado nenhum, mas havia sítios onde não era assim tão bem recebido, não é? E penso que aconteceu a todos nós isso, um bocadinho. Portanto, quer dizer, se houver uma ferramenta que possa penalizar objetivamente os jornalistas, aí com certeza que sim. Mas como é que isso é possível? Pressionando as administrações. Mas isso também, vamos lá ver uma coisa, também sempre existiu. Também sempre existiu, não é? Acho que a Ana Abrunhosa não tem esse instrumento. Sei, e também... Não sei, quer dizer, isso a Ana Abrunhosa, eu acho que vamos falar dela também. Vamos falar. Eu sinceramente digo uma coisa, não me preocuparia muito com isso, mas... Bom, eu também não sei muito bem como é que funciona esta ferramenta. Nunca tinha ouvido falar, fui investigar. Percebi, portanto, que isto é a expressão em si, no Newswhip, é muito inspirada numa expressão tanto usada no House of Cards, aquela série americana, portanto, que tem exatamente este enquadramento, portanto, a pressão, portanto, isto Newswhip é o líder da notícia, não é? É o que quer dizer, mais ou menos. Não é? O governo diz que é um clipping moderno. E é um clipping, portanto, que o governo diz que é um clipping moderno, aparentemente faz um ranking das notícias mais lidas ou mais ouvidas ou não sei quantos e dos respectivos jornalistas. Não vejo nenhum mal nisso, aparentemente não vejo nenhum mal nisso, mas não conheço suficientemente esta ferramenta para perceber que outro tipo de implicações é que possa ter. Acho que o governo tem que ter uma área de clipping, isso é normal, todos têm. Agora, se isto lhes dá o tipo de informação mais suspeita, isso não posso dizer porque não conheço bem. O problema pode ser como é que se usa essa informação, não é? Não sei, eu fiquei muito confuso e não consegui perceber, porque se é para, por exemplo, se é para me dizerem que o Nuno Ramos de Almeida é comunista,
toda a gente sabe, não é? Mas não é essa a informação que dá, não é? Não é essa a informação. Qual é- Isso é o CIS. Isso deve ser o CIS que dá essa informação. De clube é que é. Qual é a área política do Miguel Pinheiro? Quer dizer, é para quê? Isto eu não percebo. Não, portanto, se é esse tipo de informação, é grave, não é? Não deve ser isso, espero eu não. Esperemos que não seja. O que eu estou a dizer é, se for a esse nível, digamos, da orientação política ou outras das pessoas, é uma coisa. Se for, digamos, um catálogo das notícias que as pessoas fazem e qual é o tipo de jornalismo que eles fazem, se estão na sociedade, se estão na justiça, se é política pura ou política internacional, não sei, eu não percebi bem o objetivo, mas eles que expliquem, não é? Será Eles é que têm explicado, que dizer. Sim, mas há uma gritaria Sim, tremendíssima. Mas nós também já sabemos É normal. que por qualquer motivo há uma gritaria. não é? Eu, por isto, também estou a gritar, mas confesso que ainda não percebi bem porquê. Bom, mas a Ana Abrunhosa não tem nenhum instrumento destes, não é? Mas retirou a confiança a um jornalista da Lusa, que eu acho uma coisa espantosa, não é? Sim, ao contrário, ela grita e não sabe porquê. Alguém que é titular de um cargo público, político, que retira a confiança a um jornalista, mas é suposto o jornalista Ser da confiança dela? Quer dizer, É ridículo. A senhora já tinha mostrado de vez em quando assim, alguns desequilíbrios, não é? Quando foi da visita do Ministro da Administração, da Agricultura. E, portanto, que ferve em pouca água, não é? Portanto, é o que se percebe ali do comportamento dela. Ela disse uma coisa, além dessa reação, pode ser uma coisa, enfim, extemporânea ali, enfim, irritadíssima, como ela parece ser, mas ela disse uma outra coisa um pouco mais grave, isso é que me parece, tanto que é preocupante. Ela disse, não vamos tratar deste assunto aqui, trataremos no local adequado. Era importante que a senhora explicasse à comunidade, aos portugueses, qual é o local adequado onde ela trata este assunto, não é? Porque isto mostra que há locais adequados onde este assunto se trata. Pois. Não é por primeira caso que ela diz uma coisa destas, não é? Certo. Que não lhe saiu. Uma coisa é ser, tanto, vou cortar relações e tal. Outra coisa é ela ter dito isto. Ter dito isto é um pouco mais grave e exigia, portanto, que ela desse explicações sobre onde é que ela trata estes assuntos. Mas eu queria já agora realçar o papel da Direção de Informação da Lusa, que foi, A Luísa tem muito bem. que foi ali, Luísa Meireles fez direitinho ao assunto e cortou o mal pela raiz. Não, explicou bem, explicou a sequência muito bem. toda. Exatamente. O que aconteceu é que a Câmara já devia ter respondido às perguntas que o jornalista fez para ele compor a sua notícia, obviamente ouvindo as duas partes, e estiveram-se marimbando, desculpem a expressão, para o assunto. E depois, que o jornalista fez a notícia. Pois fez. mas houve aqui uma atitude... Ainda por cima, desculpa, parece que a notícia era uma coisa objetivamente Claro, um problema financeiro lá como uma instituição qualquer. Portanto, um cinema. Aliás, era uma fonte mesmo aberta. Portanto, não era nada demais, não é? Não me parece que haja ali nenhum problema, mas enfim. Houve aqui, do vosso ponto de vista, uma tentativa de cancelamento que ela fez em relação a este jornalista? Não, isto é evidente. Não é? Isto é uma tentativa de cancelamento e um ataque à domina. É uma pessoa, um jornalista. Isto não se faz. Não, e a Lusa respondeu bem. Sim, sem dúvida. Não sei se isto não vai parar à ERC, mais uma coisa para ir parar à ERC. É possível. Bom, temos aqui várias coisas. Saberemos. Temos aqui várias coisas para lá do Trump. Saberemos. Saberemos. Sim. Para o ano de Tudo saber. correr bem. Se tudo correr andar. Não é que vai ter que se entreter agora também com as queixas contra a Cristina Ferreira, não é? Pois, por exemplo. Por causa das posições que ela tomou e, portanto, se calhar para o ano também... É uma posição que ela tomou sobre uma situação de violação. De violação em grupo, sim. Enfim, parece-me que é um caso muito complicado e tem que se... Eu até evitava de falar nisso porque as palavras dela, se forem aquilo que eu vi, podem ser muito complicadas, dadas a muitas interpretações, aquelas coisas, se as pessoas se põem a jeito ou não põem, entramos aqui num domínio, enfim, em que embora é bom que se esclareça estas determinadas situações, mas isso também leva para uma outra situação, que é
a liberdade de expressão que há em determinados programas, confundir aquilo que é informação e que não é informação, que é entretenimento e opinião, há aqui muitas coisas. Olha, é como aquelas situação de que, desculpem lá, eu agora entro por aqui, mas é aquela situação que nós falávamos de jornalistas estrangeiros, enfim, de língua portuguesa, normalmente brasileiros, que entram nas emissões das nossas televisões. Eu ainda há dias estive a fazer um seguimento de uma jornalista que apareceu aí numa televisão e depois fui ver quem era e afinal, quer dizer, eu de jornalismo vi muito pouco, mas está aí numa televisão nacional e no fundo é uma ativista também de uma determinada área, enfim, concretamente anti-israelita. Bom, temos aqui um ramalhete de coisas para comentar rapidamente. Sócrates declarou uma vitória porque o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aceitou avaliar o seu caso, analisar. Marcelo, um mês depois, lançou um site e deu conferências em 2 escolas. E a SIC volta a ganhar março, afinal ganhou março, depois das contas com o total da semana. Sim, depois das contas consolidadas, dão uma vitória ao canal da empresa. Além da investigação SIC que trouxe a lume uma história verdadeiramente extraordinária, que é a médica das reformas. Portanto, isto era antes de irmos ao Trump. Médica das reformas, que é um caso realmente muito interessante, e também a reportagem na NAU da Ana Leal sobre uma espécie de self-service de pessoas que tinham dado materiais para a reconstrução e ela mostrava que cada um chegava lá, uns levavam telhas, outros levavam cimento, uma bandalheira como eu nunca vi. Está tudo ao abandono? Sim, e parece que aquilo é da Câmara, quer dizer, e o Presidente da Câmara foi dado à Câmara, não é? Foi dado à Câmara, metido no armazém de Leiria, metido ali num armazém. Sim. Quer dizer, eu acho que realmente o país está um bocadinho... Não sei se lembra que penso que foi a semana passada que falámos nisto. Tu fizeste um balanço Há um dado interessante, não tem graça nenhuma, naturalmente, que é a comissão que está a acompanhar, portanto, este processo, que é presidida pelo antigo Presidente da Câmara de Covilhã, penso que é da Covilhã. Bom, Paulo qualquer coisa. Quando fizeram portanto, aqui o regime de apoio às pessoas que foram afetadas, definiram um teto de 10 mil euros, portanto, paga imediatamente, portanto, sem comprovativos, sem nada, não só com as fotografias e com os dados das pessoas e com o número dos prédios urbanos ou rústicos, etc. E estimaram que haveria 20% de fraude, que é normal, portanto, penso que é aquele tem duas estimativas como a gente hoje, e a estimativa é 20%. Nos primeiros tempos, a realidade foi que houve 60% de fraudes. O que é impressionante. Não é? Impressionante. É pessoas que entregaram coisas, fotografias via inteligência artificial, duplos pedidos, informação errada sobre 2 casas. Portanto, havia casas em que cada pessoa tinha mais que uma. Então, enfim, fazia o seu pedido. Então. Isto é assim, é sempre assim, não é? Não há nada. Paulo Fernandes. Sim, não há, é assim, esta é a realidade. Mas, voltando à questão por exemplo, do caso de Cristina Ferreira, eu falaria da Cristina Ferreira e falaria também de uma senhora que é psicóloga, suponho, que também foi atrás dessa conversa. Mas qual é o problema que se coloca aqui? É a impreparação dessas pessoas, não é? Para falar de temas destes. Esse é que é o drama. Porque são temas sérios, são temas que requerem uma análise profunda de gente que tenha capacidade e conhecimento para falar a sério sobre questões que são sérias. Seja habilitada a... Quer dizer, quando se põe pessoas... Quer dizer, não estou a desvalorizar a Cristina Ferreira, a quem eu, aliás, reconheço excelentes capacidades como comunicadora, isso não está em causa. Mas, naturalmente, se me puserem a falar de física quântica, naturalmente eu só digo disparates, não é? Ou de outra matéria qualquer. Portanto, era bom que as pessoas se cingissem um bocadinho
e não começassem a expressar opiniões um bocadinho, como sai da cabeça, sobre temas que são temas muito sérios. Quer dizer, uma coisa é a gente falar do teatro, do cinema, da música, etc, sobre etc. física quântica ainda é com a outra agora. Não, física quântica não magoa ninguém. Se eu disser disparates sobre física quântica, só me magoa a mim, disse, olha, o gajo é burro. Ok. Agora, se eu falar sobre questões da vida íntima de pessoas que foram magoadas, naturalmente já é uma coisa completamente diferente. Portanto, o que se pede nestes casos é contenção. E dizer assim, epá, não sei, sobre este assunto, não é a minha área, é melhor estar calado. Aquela sentença da cotada do macho ibérico, não é? Yeah. Mas ela não é um macho. Eu não vi esta última. Tu é que me disseste. Sim, eu vi que ela tinha repetido. Não, eu fui ver depois. Já houve duas vezes, não é? Já tinha havido Foi uma a outra. segunda vez. Eu fui ver depois, ela não disse lá a cena de posto a jeito, não disse nada disso. Não, isso é na primeira. Na primeira coisa. Agora não disse, mas encaminhou um bocadinho a conversa para aquele lado e depois houve ali umas coisas que era, mas era muito difícil, eram 4, sabe como é que é? Quando as coisas começam, depois é difícil parar, quer dizer, coisas deste género. Pois, eles não... já estavam tão excitados. Disse que não queria, mas... naturalmente nem ouviram o não. Epá, coisas um bocado... Aliás, calem-se. Lembro-me do rei, não é? Assim na vida de uma o rei Juan Carlos, não é? Porque não te calhas? Porque é que as pessoas Mas falam olha, sobre mas assuntos agora- que não agora- devem falar? Agora o filho está com outro problema também, não é? O filho está com O filho problemas. está com um problema, Pois é, livro. pois está. Um livro. O livro levanta ali umas questões cheio de complicadas. insinuações, Pois é. que aquela família, afinal as monarquias do Sul também estão a ficar um bocado Exatamente. apanhadas. Pensávamos que era só a inglesa, afinal de contas a Espanha também está ali com um problema. Primeiro foi Letícia, agora é ele. Está a ver isto. Bom, mas o Sócrates, Já nem Marcelo, realiza ninguém safa. está interessado. Quem? Sócrates, Sócrates, o que é que nós Marcelo, estamos ninguém a está dizer interessado. sobre Sócrates? Epá, eu gostava Não, de ele saber, disse- eu ele gostava de disse- saber, eu ele gostava de disse- saber, eu sei. eu fui ver uma coisa São interessante. 13 anos de perseguição judicial. Mas isso ele já disse várias vezes. Portanto, O que é todo o processo interessante, está atrasado por causa de... ninguém o sabe. que era interessante, eu fui ver, o advogado que o representa é um advogado dos mais caros, tanto da Europa, não é? Portanto, é altamente especializado. Eu só faço aquela pergunta que já fizemos, toda a gente faz, e que já fizemos aqui. Onde é que Quem é que foi? paga? Quem é que paga aquele homem? Quem é que paga? Também é de graça, não deve ser de graça, não é? É capaz de ser. Achas? Tem 2 advogados. Tem esse e tem uma senhora também. A propósito Como é óbvio, é do para senhor pagar, não é? engenheiro Sócrates, há uma coisa que eu gostava só de salientar, é que neste momento, hoje, quando estamos a gravar quarta-feira, começava-se a desenhar um levantamento de rancho contra a nomeação e a indicação do Tiago Antunes, que foi uma pessoa que trabalhou muito próxima dele, para o extraordinário posto de provedor de justiça. Portanto, havia ali indicações... Esse levantamento é onde? Hã? Onde é que é o levantamento de rancho? Não, havia na Assembleia, os na Assembleia. deputados do PS e do PSD terão, tinham-me dado essa informação, terão começado a denotar algum incómodo, o que já não era sem tempo, porque a notícia já tem 10 dias. E já tens nomes para o Conselho de Estado do Parlamento? Ainda não? Já tens os nomes do Parlamento para o Conselho de Estado? Não. Estás a falhar, estás a falhar. Lá estás a falhar. Prometeste a semana passada trazer essa informação. Estás a hoje. trabalhar Trazer a pouco. lista. Agora só falamos em lista. Estás a trabalhar Trazer a pouco. lista. Bom, Mas deixa-me voltar Sim. já agora. Tu referiste aí um dado que é relevante. Assim ganhou o mês de março. No total da semana. Portanto, na realidade, enfim, é um dado relevante e confirma-se aquilo, portanto, que ele disse na altura que discutimos este tema. A TVI sem o Big Brother, que agora perdeu gás porque aquele trio desfez-se, uma das miúdas que fazia parte do trio. Como é que se chama foi aquilo? expulsa. Secret Story. É o Secret Story. Já saiu do programa, portanto, ou seja, as audiências baixaram, e com a queda da Secret Story, o que acontece é que a TVI está com muita dificuldade de competir com a SIC. Só para dar um detalhe que revela, portanto, o que é que está a passar no programa da televisão em Portugal, em particular, portanto, das fragilidades da TVI. A primeira novela da TVI no ranking dos programas da vez está em 13º lugar. Chama-se a novela Por Amor, acho que é assim que se chama. Tem 5.7 de rating, ou seja, a volta de menos de 600 mil espectadores, 550 mil à volta disso, que é igual ao programa da RTP Portugueses no Mundo.
Isto leva ali os problemas com que eles estão. Não é? Bom, a guerra do Trump, porque começa a ser cada vez mais a guerra do Trump, não é? A cimeira de Islamabad deu em nada, como se previa, mais ou menos. O Trump já tinha ameaçado penalizar os países que aceitassem pagar a portagem de 2 milhões que o Irão estava a cobrar, mas ordenou agora o bloqueio do Estreito, o que é extraordinário. Portanto, primeiro quer desbloquear o Estreito e vai à guerra e depois bloqueia ele próprio o Estreito, mas mantém o cessar-fogo até dia 22. A NATO disse que não se envolvia, mas já ninguém consegue arriscar o que é que pode acontecer a seguir, não é? A única coisa que parece certa é que é preciso haver um levantamento contra este senhor, não é? Não vai acontecer, não é? Fazer frente ao presidente americano. Há aqui dados... Há um novo Há Churchill. aqui dados interessantes que vale a pena esperar mais alguns dias para analisar. Com o anúncio do bloqueio por parte americana do Estreito de Hormuz, seria suposto que o preço do petróleo subisse. Não é? Aliás, as previsões aqui iam subir para duplicar, triplicar. Estranhamente baixaram. O preço do petróleo baixou. Ontem e hoje tenho a impressão que também. Agora não atualizei. O que significa que, das duas isto é uma péssima notícia, porque significa que a previsão de recessão da economia faz com que neste momento haja menos compras de crudo. Isso é uma má notícia. Ou então, que se calhar não a expectativa é de que as coisas se vão compor. Quem está a comprar para o futuro, não é? Os chamados futuros, considera, portanto, que haverá, portanto, um apaziguamento e que as negociações chegarão a bom porto. Veremos nos próximos dias o que é que se vai passar. De qualquer forma, portanto, é preciso uma correção, Rui. O bloqueio ao Estreito de Hormuz não foi ao Estreito de Hormuz, foi às embarcações do Irão. Não a todos os barcos. Sim, também, mas para irem e para para vir. Mas estão a bloquear. Não é assim. Estão a bloquear os barcos do Irão. É preciso fazer essa saem de portos do Irão. E do Irão. De outros países não tem havido essa... Mas os de outros países que saem de portos do Irão também. Sim, também. Quanto ao Trump, o problema é outro. É um problema claramente de comportamento e de doença mental. Temos que colocar as coisas já a esse plano, porque não há pessoa com quem ele não colida, não há instituição que ele não ameaça. O diálogo e as ofensas ao Papa são, já entra neste delírio. As imagens dele, replicando. Mas o anúncio ter sido chamado ao Pentágono é inédito, nunca tinha acontecido. Não percebi. O anúncio ter sido convocado para o Pentágono é inédito, nunca aconteceu. Parece que o Stalin, uma vez, por causa do Vaticano, disse, mas quantas divisões é que eles têm? O Trump está um bocadinho... está para além disso, porque ele está manifestamente desequilibrado. É já um problema interno para os Estados Unidos, externo para os seus próprios aliados e até mais confortável para aqueles que são supostamente os seus inimigos, porque o Putin não está mal, o chinês não está mal, os iranianos aguentaram e, portanto, quer dizer, no fundo, isto tudo acaba... O Irão defendeu o Papa, que é uma coisa fantástica, não é? Extraordinário. E, portanto, há aqui um efeito perverso nele e realmente a criatura está num estado que eu acho que é demencial. E, portanto, e ainda mais perigoso se torna quando nós pensamos que com este andamento há de perder as eleições de médio termo, eventualmente quer se recandidatar, a forma como ele está a gerir o Vance atirou para duas derrotas sucessivas. Ele não pode, mas com ele também já... há uns meses ele admitia a hipótese. Sim, mas acho que já... Não, ele já disse que não. Está bem, mas
Sim, mas se for um igual a ele ou do género, Não, mas vamos ao se mesmo. for ele próprio. Igual a ele não há. Tem igual a ele, não é? Isso aí Isso é Não impossível. sei, eu Não é sei, replicável. temos que reconhecer que ele é inigualável. Isso aí. Uma coisa é certa. Ele está num processo de assar em lume brando Está fora de o controle. J.D. Vance, não é? Está fora de controle. E o Vance que se põe a pau, porque o Mike Pence, quando validou as eleições que elegeram o Biden, só não foi enforcado pelaquela rapaziada que entrou no Capitólio porque se pirou em boa hora, não é? Porque senão era enforcado. Tinha lá ido. Pronto, portanto... Eu queria só dar aqui uma notícia, que é, enfim, o Canal 2 da RTP passou a ter o Daily Show. Sim. E foi ontem o primeiro, digamos que, desta série que a RTP2 vai começar agora a emitir também. É muito recente, portanto, devia ser um Daily Show para aí de há 2 dias, o máximo. Sim, era muito porque recente. Era muito recente, Penso que todos vimos, não é? Sim, publicava a foto do Jesus Cristo. O que é notável onde é ele se como faz é de que o Jesus John, Cristo. quer dizer, para já a força que o Jon Stewart tem e depois a violência da crítica que ele faz. E que tu falavas aí de um levantamento que ele, aliás, apelou. Ontem o Jon Stewart apelou a um levantamento da sociedade americana contra o Trump. Não é? Aliás, dando exemplos, por exemplo, como o da Hungria, não é? Da história daquela grande manifestação contra o Orban e não sei o quê, e ele puxou isso para dizer que é preciso fazer aqui também um levantamento. De maneira que... Vocês riem-se de mim quando eu tanto confio na democracia americana, mas aí está. Não, mas eu também confio. Não, vocês Aliás, têm- digo sempre. Eu confio na democracia Sim, americana. também eu acho O Trump não tem o poder total, não tem o poder que pensa. Aliás, não tem o poder sequer na economia mundial. Vamos ver historicamente o que é que se passou nos últimos tempos. A guerra das tarifas não resultou numa crise económica brutal. Pelo contrário, a economia cresceu. E a própria economia americana. E não houve um impacto que se possa dizer que tenha criado problemas insolúveis à generalidade das economias. Não aconteceu isso assim. A economia resistiu. E mesmo o petróleo não. Luís, quando foi da crise dos anos 70, o preço do petróleo chegou a aumentar quase 300%. Em média foram 156%. Atualmente, nesta crise, não aumentou mais que 50%. Com a da Ucrânia... O Brent aumentou 30% apenas. Portanto, o que significa que hoje a economia está muito mais forte e mais resistente às arbitrariedades de indivíduos como o Trump. O FMI diz que se a guerra terminar nas próximas 2 semanas, que não haverá uma grande crise. Senão, não é? anuncia a possibilidade de uma recessão mundial. Também disseram o mesmo quando foi das tarifas. Vocês vão ver as previsões a economia mundial está mais resistente do que alguma vez esteve historicamente. Está muito resistente. Há menos dependência do petróleo. Menos dependente do petróleo, menos dependente da economia americana. Há outras economias muito sólidas, a chinesa, a brasileira, a América Latina em geral. Isto hoje em dia já não está tudo dependente do que se passa nos Estados Unidos, nem do que faz o Presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for. Mas essa realidade, Luís Marques, aconselharia que, por exemplo, a União Europeia tivesse uma atitude mais digamos que, com maior vitalidade em relação ao Trump. Como, por exemplo, o novo Churchill. Não é? Como o novo Churchill. Mas, portanto, eu acho que os americanos, se vocês viram, têm reparado... O Sanchez, para quem não sabe. Tanto o António Costa como a senhora Banda desapareceram. Portanto, taticamente, a Europa está a dizer, já que ele se está a queimar, que se queima até ao fim. Deixa-nos desaparecer, que ninguém note, que ninguém repare em nós enquanto ele se queima. Não é? Mas há um o Sanchez pode protagonizar alguma coisa, mesmo agora depois do Tribunal de Madrid ter feito a acusação, ter formalizado a acusação à mulher. Sim, enquanto for só à mulher, não é? O Sanchez, enfim, sabemos qual tem sido está na China, ou pelo menos estava na China. Qual tem sido o posicionamento dele, ignorando um bocadinho qual tem sido o papel dele em Espanha, etc. Portanto, o que leva aqui que a Ana Sá Lopes,
por quem nós todos temos uma grande, elevadíssima consideração, naturalmente a ter exagerado um bocadinho quando diz que o homem pode ser parece ser o novo Churchill da Europa. Eu acho que, mas eu não, acho e que que era era uma... Eu pensava que era o Zelensky, não é? Que era uma... Era o Zelensky. Hoje já não é o Zelensky. Como é que ela, Mas, ela fala na última consciência, não é? A última consciência, sim, a única consciência moral da Europa. Não, porque eu percebo que ela, quer dizer, acho que é um bocadinho exagerada a imagem, mas a ideia... A única referência realmente, moral é hoje Pedro Sanches e o Papa Leão XIV. Pois, é porque enfim, Agora a falar à moralidade, no caso do Sanches, é um bocado forçado. Porque o Sanches também aproveitou e tornou-se, digamos, o primeiro grande obstáculo a proclamar a sua hostilidade às ideias do Trump. E, portanto, nesse sentido, foi um bocado precursor e tem aproveitado isso internamente e mais aqueles descontos de gasolina. Por razões táticas. Pois é evidente. Então ele está aliado a indivíduos que são defensores do Irão e do Hamas. Então o que é que ele pode fazer? E como está mal visto na opinião pública, toca de baixar o IVA, até dá gente aqui à malta da raia. Eduardo, ele está aliado com indivíduos, com partidos e organizações que são defensoras do Hamas e do Irão. Claro, exatamente. Como é que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer? Se vivesse em Elvas, andava com uma bandeira com a cara do Sanches. Bom, nós estamos a caminhar rapidamente, estamos mesmo a ir para os grandes enigmas. Deixem só uma nota ou duas notas. O Leão XIV chega sábado a Luanda, neste périplo que ele está a fazer, que o Papa está a fazer por África. É a primeira vez, não é? Não, é a terceira vez. De 17 em 17 anos, há um Papa que vai a Angola. É a primeira vez que um Papa vai a Angola. O Leão XIV rezará o terço no Santuário Mariano de Moshima, que é talvez o centro mais importante da católico de Angola. Desde sempre, não é de agora. Pode ser que daqui a 17 anos o Papa que visita Angola, para manter a tradição dos 17 anos, seja português. Não é? Pode ser. Pode acontecer. Bom, e morreu o Vicente Lucas, defesa lateral, acho eu, do Belenense e da Seleção Nacional. Irmão do Matateu. Exatamente. Irmão do Matateu. Grande senhor do futebol e não só. Acho que era na altura em que o Belenense era um clube que se batia ali. Não jogou no Porto, não. Acho que jogou sempre no Belenense. Eu saiba, jogou sempre no Belenense. Naquela época, os jogadores raramente... E depois foi treinador e esteve sempre ligado ao... Morreu com 90 anos. 90 anos. Bom, já a seguir os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Eu ia pegar na conversa ali do Eduardo, que andaria aí com uma bandeira do Sanches se morasse na raia. Se morasse na raia para pôr gasolina. O meu enigma é porque é que as televisões, dia sim, fazem uma reportagem sobre a gasolina mais barata em Espanha. Eu gostava de saber porquê. Porque... Quer dizer, que se fizessem uma vez, quando foi esta crise, ainda se percebe. Agora, eu cada vez que vejo os telejornais, nomeadamente, sobretudo, muito a TVI, é todos os dias. Lá está um repórter a dizer, e aqui não custa isto, e a bilha de gás, e é mais barato, depois aparece sempre algum portuguesito e tal. Estão a falar... Para já, isto é um disparate, desculpem a expressão, porque é uma coisa que dura há décadas. Há décadas que a gasolina em Espanha é mais barata que a gasolina portuguesa. Em primeiro lugar. E, segundo lugar... Isto atinge os portugueses, como tu dizias, que moram na raia, que moram junto à fronteira. Porque eu também gostava de ter gasolina mais barata, mas não me vou agarrar no carro, não é? Para ir ali a Badajoz, já pensei nisso. Pôr gasolina. Pôr gasolina, não é? Trouxemos 3 milhas de gás. Eu e o Eduardo, se calhar vamos fazer isso um dia destes. Com madeirinhas de Sanches e vamos nós, pá. Então sendo assim, alugamos uma caminhonete grande e trazemos milhas de gás. Até podemos montar um negócio. Bom, porque é que as pessoas, é o meu enigma, porque é que as pessoas na gestão da causa pública têm tendência a exorbitar? Falámos aqui da Ana Brunhosa, falámos também dos episódios do Montenegro, do cinto de segurança e do Leitão Amaro. E agora com a Catarina Martins não falámos. Com a Catarina Martins não falámos. Também parece sem cinto de segurança. A minha questão é, ninguém consegue preservar um módigo de sanidade
e resistir à síndrome da ubris? Da ubris? Ninguém consegue? Não conseguem resistir? Grande enigma. Um grande enigma. Bom, outro enigma é o seguinte. Recentemente houve uma grande polémica por causa da alteração do nome da SBE, da Nova, da Universidade de Economia da Nova, que se chama SBE School of Business and Economics. E, portanto, o facto de ter este nome em inglês, portanto, provocou uma grande polémica e há, aliás, uma indicação do reitor para que mude para o nome, para mudar este nome em inglês para o nome português. Isso, enfim, esse processo ainda está a decorrer e vamos ver como é que acaba. Entretanto, a EDP tem uma empresa chamada EDP Renováveis, que atua um pouco por todo o mundo. E acabou de aprovar em Assembleia Geral a alteração do nome de EDP Renováveis para EDP, espero dizer bem, Renewable, que é renováveis em inglês. No inglês. No caso concreto deste, não sei se será exatamente tão rigoroso como devia ser. A verdade é esta, e isto não provocou polémica nenhuma. Até acho bem que nós não provoca polémica, mas há aqui uma coisa estranha que é, enquanto que o nome da Nova é usado, em inglês, é usado para captar estudantes que vêm de fora para o nosso país, a EDP Renováveis é um nome português que está em todo o mundo e que deixou de estar. E ninguém se disse nada. É um enigma. Porquê? Eu vou pegar em dois Oliveira casos Silva. aqui da cidade de Lisboa. As colunas do alto do Parque Eduardo VII tinham umas coroas em bronze que assinalavam a vitória e que foram feitas na altura, na fundação. Em 2023 houve obras nas colunas, retiraram as coroas e nunca mais as puseram. Não há notícia, ninguém sabe. Aquilo era em bronze, foram para arranjar e foi fundido, se calhar. Não sei, é extraordinário. Será que alguém se porque apetou, acho? é uma amputação. Se calhar alguém pensou que por serem coroas era no tempo da monarquia. Aquilo é um monumento feito no Estado Novo. É um movimento, é uma coisa, uma arquitetura fascista, mas já que lá está, ao menos esteja completo, não é? Depois, outra coisa com a Câmara de Lisboa que me deixou um bocado perplexo foi ver que vai haver obras no túnel do Arieiro que vão durar 2 anos. 2 anos. Eu vou repetir, 2 anos. Portanto, deixaram aquilo caído podre, devem refazer aquilo tudo, não é? Portanto, para já não falar de que dentro em breve haverá as obras do metro e a estação de Santa Apolónia também vai ficar sem metropolitano, por causa da obra do intersetor. Portanto, não sei se há Presidente de Câmara, se eles fazem alguma coisa, se podem olhar para estas coisas. Não enfim. gostas de moedas? Não Não gosto, sei, definitivamente. sei. Bom, termina aqui mais uma Não sessão apetece dar-lhe troco. de As Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.